Olá pessoal, voltamos aqui com nossas aulas de legislação para concursos para professores. Hoje trabalhando aí com nossa aula 2 da Lei número 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Né? É a lei que vai dar aí para a gente o estatuto Estatuto do Servidor Público Federal, né? Que vai aí ordenar a carreira federal. Ok? Hoje nessa aula 2 a gente vai trabalhar as vantagens, as licenças, afastamentos e o regime disciplinar. Ok? Lá no finalzinho, um pouquinho sobre a aposentadoria. Ok? Então vamos lá. Então, começando aí com as vantagens. Né? Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais. Então, ó, além do salário normal ali do servidor, ele pode receber indenizações, ele pode receber gratificações e adicionais aí como vantagens, ok? As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, a indenização ele recebe durante o período, ele não se incorpora ao salário do servidor, ok? As gratificações e os adicionais incorporam seu vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. Então, as gratificações e os adicionais, elas podem ser incorporadas ao salário do servidor, segundo a lei. Então, aí vai ter uma lei toda que vai regulamentar essa questão da incorporação das gratificações e dos adicionais. Né? O que a gente tem que diferenciar aqui é o seguinte: indenização não incorpora de forma alguma e gratificações e adicionais incorporam de acordo com a lei. Beleza? Beleza. Indenizações. Constituem indenizações ao servidor. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Ok? Então, um por um agora. Ajuda de custo. Até 3 remunerações, né? Até 3 meses de salário pode ser o valor. Despesa de instalação em caráter permanente, vedado o duplo pagamento. O que é isso? Por conta do seu serviço, por conta do seu cargo, você tem que mudar de residência. Né? Então você vai receber uma ajuda de custo para você fazer essa mudança, para você se adaptar ao novo lugar. Mas, se a sua esposa também é funcionária, também é servidora pública, né? Essa ajuda de custo não pode ser paga 2 vezes. Ela vai ser paga para um dos servidores, ok? Não para os 2. Beleza? Transporte do servidor e de sua família. Bens, bagagens, passagens. Família do servidor que falecer 1 ano para requerer a vantagem do óbito. Então, ó, faleceu alguém, né, da sua família, né, estando deslocado por conta do serviço público, você tem até 1 ano após o óbito para requerer essa ajuda de custo em relação ao falecimento de um familiar. Beleza? Diárias, concedida por dia. Afastamento da sede em caráter eventual ou transitório. Concedida pela metade quando não houver pernoite. Não será paga quando os afastamentos forem características do cargo. Não será paga se o afastamento for para regiões limítrofes, abrangidas pela competência do órgão, ressalvada a pernoite. Então, diária. Diária é quando o sujeito viaja por alguma questão em relação ao seu serviço, né? Se não for uma característica do cargo, por exemplo, prestam um concurso aí onde a característica do cargo é prestar serviço em outras regiões, né? Aí não vai ser pago, porque já está na característica do cargo. Agora, se for eventual, se for transitória essa saída, aí sim será paga uma diária aí, né? De acordo com os cálculos do período que você tiver utilizando dessa diária. Ok? Beleza. Transporte. Conforme dispuser o regulamento interno, utilização de meio próprio de locomoção, serviço externo por força da competência do cargo. Então, beleza, ó. Então, transporte vai ser conforme o regulamento interno lá do departamento que você trabalha, né? Utilização do meio próprio de locomoção. Então, se você usa o seu próprio carro
para se transportar, ok? Ou então se você faz um serviço externo, né, exigido ali naquele momento pelo cargo que você ocupa, beleza? Auxílio moradia, né, o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou meio de hospedagem, administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor, né? Então, o que é esse auxílio moradia, né? É o auxílio aí para o sujeito que precisou pagar um aluguel extra, né? Fez uma mudança por conta do seu cargo, ou então ficou no hotel por conta aí do seu cargo, e ele é ressarcido neste valor em até 1 mês após a comprovação desses gastos, né? Conselho DCA, o auxílio moradia, ao servidor se atendido os seguintes requisitos: não exista imóvel funcional disponível para o uso do servidor. Muitos departamentos, muitas instituições federais têm já esses imóveis funcionais devido à transitoriedade dos seus funcionários, né? Os seus funcionários, por se tratar de um cargo federal, muitas vezes vêm de outros lugares do país, né? De lugares diferentes para ocupar o cargo. Então, muitos departamentos já têm esse imóvel funcional. Quando não tiver, vai ser possível o pagamento desse auxílio moradia. Segundo, o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional, né? Então, sua esposa, enfim, também é uma funcionária pública e não ocupa nenhum imóvel funcional. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, proeminente comprador, concessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederam a sua nomeação. Ou seja, né, sua esposa também não pode ter, ou seu marido aí, não pode ter um imóvel, né, ou está participando de uma, ou tenha comprado algum imóvel, ou esteja financiando algum imóvel no município do qual você vai trabalhar. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Então, nenhum outro sujeito que vai morar aí com o servidor pode estar recebendo esse auxílio moradia também. Quinto, o servidor tenha mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança, né? Grupo de direção, assessoramentos superiores, nível 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalente. Então, se o sujeito aí assumiu uma função, assumiu um cargo fora do município onde ele residia. O município no qual, sexto aí, né? O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58 em relação ao local de residência ou domicílio do servidor, né? Então está falando das questões aí também ligadas à dupla moradia, né? O duplo pagamento, se você tem um cônjuge que, né? O esposo, um companheiro aí que também é funcionário público, que mora num apartamento funcional, ou então que já recebe esse auxílio moradia. Sétimo, o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, onde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se o prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Oitavo, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para o cargo efetivo. Nono, o deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro, né? Um ministro de Estado hoje recebe aí por volta de 26 mil, né? Alguns recebem um pouco mais, né? Então, entre 26 e 30 mil, mais ou menos, é o salário de um ministro de Estado. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800.
No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por 1 mês. Gratificações. Retribuição. Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Então percebam, a gente terminou as indenizações, né? Agora a gente entra nas gratificações. Qual é a principal diferença? As indenizações não incorporam no vencimento, já as gratificações podem, de acordo com a lei, né, de acordo com o regulamento, ser incorporadas ao vencimento do servidor. Então vamos lá. Primeira gratificação que a gente vai ver, retribuição. Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Servidor acompanhante de cargo em comissão ou função de confiança. Não será incorporada aos vencimentos. Então, olha, no caso específico da retribuição, não será incorporada nos vencimentos. Então, algumas gratificações podem ser incorporadas e outras não. Beleza? No caso da retribuição, que é aquilo que você ganha, que é uma gratificação que você ganha por ocupar um cargo de direção, um cargo aí de comissionado, de assessoramento, né, ela não é incorporada no vencimento. Gratificação natalina, né? 1/12 aí da remuneração de dezembro, né? Fração superior ao 15º dia do mês inteiro. Então passou aí o 15º dia, já tem uma fração completa. Paga até o dia 20/12. Exonerado recebe por proporcional. Ou seja, se o sujeito foi exonerado antes do dia 20/12, ele vai receber essa gratificação natalina no seu acerto, né, de forma proporcional. Adicionais, né? Insalubridade, periculosidade e atividades penosas. Locais insalubres, né? Então você recebe entre 10% a 20% sobre os vencimentos. Vai precisar aí de um laudo pericial para constatar essa insalubridade, né? Vai depender do grau aí de insalubridade, do tipo de insalubridade, e não pode acumular com periculosidade, ok? Periculosidade, 15% sobre os vencimentos, né? É necessário aí um laudo pericial para testar esse perigo da atividade que você vai exercer, ok? Atividade penosa, 15% sobre os vencimentos, regulado pela categoria e zonas de fronteira, né? Então, vai sempre pensar ali nessa atividade penosa. Quando você trabalha, né, a sua categoria vai ter uma regulamentação da categoria, se aquela atividade é penosa ou não, e quem trabalha em zonas de fronteira, né, geralmente lugares isolados, enfim, já é considerada aí uma atividade penosa. Adicional por atividade extraordinária, né, que excede o labor normal. 50% sobre a aula, sobre o valor da hora normal, né? Eu estou falando como professor pensando aí na hora aula. Então, 50% sobre o valor da hora normal. Limite de 2 horas por dia. O que é isso, né? Isso são as horas extras que o servidor pode fazer. Então, se ele fizer essas horas extras, ele vai receber 50% a mais, né, do que a hora normal que ele recebe. E tem um limite de 2 horas por dia. Você não pode fazer mais que 2 horas por dia de horas extras. Adicional noturno, devido entre 22 e 5 horas da manhã. É 25% do valor hora. Hora noturna, 52 minutos e 30 segundos, né? Então, ó, tem uma hora menor, né? A hora normalmente 60 minutos, a hora noturna ela tem 52 minutos e 30 segundos, ok? E sobre o trabalho realizado entre 22 horas e 5 horas da manhã, ok? Adicional de férias, 1/3 da remuneração do período de férias. Direito de fruição, 12 meses de serviço. Então, a cada 12 meses de serviço, você tem o direito aí à fruição das férias. Acumulação máxima, 2 períodos, né? Então, o que acontece?
você ficou 12 meses, não tirou férias. Então, um ano não tirou férias, outro ano não tirou férias, não pode vencer a terceira férias, né? Antes de vencer a terceira, você tem que tirar pelo menos uma férias, ok? Poderão ser parceladas em 3 lapsos, né? Você pode pegar os 30 dias aí e parcelar 10, 10, 10, né? No máximo, né? Ou 15, 15, enfim. Pago até 2 dias antes do gozo, né? Então, desculpa, pessoal, aqui, ó, não poderão ser parceladas, né? Não poderão ser parceladas, na verdade, é o pagamento do adicional de férias, né? Você também pode parcelar suas férias, mas aqui no caso é o pagamento do adicional de férias. Então, quando você for receber esse 1/3 da sua remuneração devido a férias, isso pode ser parcelado também em 3 vezes aí, né? E é pago sempre 2 dias antes do início das férias, ok? Gratificação por encargo de curso ou concurso. É devido ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Então, o sujeito vai atuar ali como instrutor num curso, né, ou num treinamento, ele vai receber essa gratificação. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais. Olha, isso aí pega bastante nós professores, né? Então, se você é professor lá do Instituto Federal, você tem uma gratificação por participar de uma banca examinadora, de um concurso, por exemplo. Participar da logística e de preparação e realização de concurso público. Então, se você também vai ajudar ali na elaboração de questões, na elaboração da logística do concurso público. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público, ou supervisionar essas atividades, né? Então, o servidor que participar ali de bancas examinadoras, que participar de concursos, que participar de treinamentos como, né, ali a pessoa que está oferecendo esse treinamento, como instrutor, ele vai receber uma gratificação. Agora a gente chega aí em licenças, né? Primeira licença, por motivo de doença em pessoa da família, né? Que ficou junto, ó. Mas, deixa eu só pôr o ponteiro aqui. Aqui ficou junto, ó, né? Separado. Motivo de doença em pessoa da família. Cuidar de parente adoecido. Comprovação por junta médica. Então, se você vai cuidar de um parente, você tem que ter a comprovação da junta médica da doença daquele parente. A assistência do servidor é indispensável e não pode ser conciliada com suas atividades laborais, né? Então, quando essa assistência do servidor é indispensável, né? A pessoa doente não tem outra pessoa com quem contar, né? E não dá para conciliar com as atividades laborais. Com remuneração. Até 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, você tem aí, no máximo, 60 dias dessa licença com remuneração. Sem remuneração, até 90 dias. Ok? Então, beleza. Então, ó, você pode ficar aí 60 dias com remuneração e mais 90 sem essa remuneração. Ok? Motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Prazo indeterminado, né? Sem remuneração, exercício provisório, compatibilidade entre os cargos. Então, o que está dizendo aqui? Vamos supor que você é casado ou casada, né, com um ministro de Estado. E o ministro de Estado não é um bom exemplo, né? Vamos supor que você é casado com um sujeito que trabalha com relações internacionais dentro do governo federal, ok? E esse sujeito, ele é transferido lá para Finlândia, por exemplo, ok? Para fazer uma atuação lá na Finlândia. Você pode pedir o seu afastamento para acompanhá-lo, ok? Sem remuneração. Só que chegando lá na Finlândia, pode ser que o departamento do governo federal que ele vai trabalhar lá tenha algum cargo compatível com o seu. Então, você pode exercer provisoriamente um cargo junto ao
ou departamento que o seu cônjuge ou companheiro vai trabalhar em outro país. Ficou claro, então? Então, ó, prazo indeterminado para acompanhar o cônjuge, sem remuneração, mas é possível que você consiga, no local onde o seu cônjuge vai trabalhar, alguma atividade compatível com o seu cargo. Ok? E aí você volta a receber sua remuneração. Serviço militar. Para cumprir com suas obrigações militares. Concluído 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. Então, você vai, principalmente os homens aí, né? Principalmente ou exclusivamente os homens, né? Precisam cumprir alguma obrigação militar. Ele é afastado, né? Com remuneração. Concluído esse serviço militar, ele pode ficar mais 30 dias, mas sem remuneração, para reassumir o cargo. Ok? Atividade política, né? Licença facultativa, sem remuneração, entre escolha partidária e registro da Justiça Eleitoral. Né? Então você pode ter uma licença facultativa sem remuneração entre a escolha partidária e o registro na Justiça Eleitoral. Ou então você pode ter uma licença remunerada, até 3 meses da inscrição na Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte da eleição. Então vamos lá. Você vai se candidatar aí a um cargo eletivo, né? Vereador, deputado, governador, prefeito, o que for, né? Você pode pedir uma licença facultativa, né? Sem remuneração. Aí, né, você vai ter um tempo aí indeterminado, ok? Ou então você pode pedir uma licença remunerada de 3 meses a contar do momento onde a convenção do seu partido te fez o registro na Justiça Eleitoral até a licença, até o 10º dia após a eleição. Ok? Então, voltando lá. 3 meses, no máximo, contado do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição. Né? Esse período aí, dando no máximo 3 meses, você tem uma licença remunerada, caso você se candidate a algum cargo eletivo. Capacitação com remuneração pode ser tirada a cada quinquênio e 3 meses para cuja capacitação profissional e é inacumulável. Você não pode acumular diferentes capacitações. Então, olha só. Aqui está falando de uma capacitação profissional, né? Você pode tirar de cada 5 anos. Então, 5 anos de efetivo exercício, você pode tirar uma capacitação de 3 meses. Mais 5 anos, mais uma capacitação de 3 meses. Ok? Uma licença remunerada para capacitação profissional. Tratar de interesses particulares até 3 anos consecutivos, sem remuneração, poderá ser interrompida a qualquer tempo. Então, olha só, né? Aquela licença por interesses particulares, ela pode ser tirada até 3 anos, sem remuneração, e poderá ser interrompida a qualquer tempo. Desempenho de mandato classista. Então, você foi eleito para o seu sindicato, por exemplo, né? Você tem o direito aí de uma licença enquanto durar aí o seu mandato. Depois você pode ser reeleito também, acho que uma reeleição. Então, você tem que estar dentro de uma entidade representativa de classe, né? Aí vai depender. Se a entidade tiver 5.000 associados, até 5.000, somente um servidor vai poder se afastar. Se a entidade tiver de 5.001 a 30.000 associados, 2 servidores. Com mais de 30.000 associados, 3 servidores poderão se afastar por tempo do mandato prorrogável uma única vez. Ok? E essa licença é remunerada. Afastamentos agora, né? Para servir a outro órgão ou entidade. Percebam que aqui é cessão e não aproveitamento. Lembram que na aula passada a gente viu que aproveitamento é uma das formas de provimento do cargo público. Lembra? Lá na aula 1.
Aqui, no caso, não é aproveitamento. Né? Aproveitamento se dá quando o sujeito está em disponibilidade e aí ele é aproveitado em outro cargo semelhante ao seu. Aqui não. Aqui é uma cessão. Né? O sujeito não precisa estar disponível. Ele pode estar no seu cargo e ele é cedido para outro departamento, para outro local, outro órgão, para desenvolver outro cargo, para trabalhar em outro cargo. Então é uma cessão e não é aproveitamento, não é provimento de cargo público. Cargo em comissão ou função de confiança. União, Estados, Municípios e Distrito Federal, ônus da remuneração da cessionária. Né? Então, por exemplo, se o meu órgão cede um funcionário para a União, para estados, municípios ou Distrito Federal, eu continuo pagando o salário dele. Ok? Agora, se for uma empresa pública, como a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa pública, né, ou uma sociedade anônima, a opção pela remuneração do cargo efetivo enseja reembolso. Né? Então, o sujeito ele vai ter o reembolso da empresa. Naquele órgão vai ter o reembolso da empresa. Ok? Mandato eletivo, derivado de sufrágio. Então, se o sujeito for eleito prefeito, né, ele opta pela remuneração. E o afastamento é obrigatório. Né? Qual remuneração ele vai optar? Pela remuneração do cargo dele ou pela remuneração de prefeito? Ele vai optar qual que ele vai querer e vai se afastar obrigatoriamente. Vereador, o acúmulo é permitido. Okay? O acúmulo das duas funções é permitido. Mandato federal, estadual ou distrital, afastamento obrigatório. Ok? Então ele se afasta obrigatoriamente se ele for deputado estadual, deputado federal, governador, né? Qualquer outro caso aí que envolva a União, o governo federal, estadual ou distrital. Beleza? Para estudo ou missão no exterior, até 4 anos. Novo afastamento somente quando efetivado o exercício por igual período. Então, eu vou estudar no exterior e peço uma licença de 4 anos, uma permissão de estudo no exterior. Ok? Para pedir esse... eu fico 4 anos lá, né? Remunerado aqui no caso, né? Quando eu volto, eu tenho que trabalhar mais 4 anos para pedir outro afastamento desse tipo. Ok? Concessões. Doação de sangue. 1 dia de afastamento. Alistamento eleitoral. 2 dias. Né? Então, eu vou trabalhar nas eleições. Cada dia de trabalho na eleição equivale a 2 dias de dispensa. Falecimento de parente. 8 dias consecutivos. Então, contando sábado e domingo. Né? O que é considerado aqui como parente para esse afastamento na questão do falecimento? Cônjuge, né, sua esposa, seu marido, né, o companheiro aí também, os pais, madrasta ou padrasto, filhos enteados, menor sobre a guarda ou tutela e irmãos. Então percebam aí que não são todos os parentes, ó. É sua companheira ou seu esposo, os seus pais ou padrastos ou madrasta, né, os filhos. Aí não faz diferença se é um filho seu, se é um filho enteado, né, um filho do seu cônjuge, ou se é um menor sobre a sua guarda ou sobre a sua tutela. Ok? Você tem esse direito a esses 8 dias de afastamento, de concessão, né, usando o termo correto. Casamento, 8 dias consecutivos, né? A famosa licença gala aí. Né? Você casa e tem 8 dias consecutivos de afastamento. Beleza? Vantagens previdenciárias. Licença para tratar da própria saúde. Até 30 dias. Exame concessório realizado por um médico do setor. Ok? Então, uma licença de até 30 dias você pode ser dispensado ali, pode ser dado por um médico do próprio setor de trabalho. Mais de 30 dias, tem que ser uma junta oficial de médicos. Finalizado o prazo, inspeção médica resolverá sobre a volta ao serviço, prorrogação do benefício ou aposentadoria por invalidez. Né? Pode acontecer de o seu problema ser tão grave que essa junta oficial
né, depois dos 60 dias aí, indique a sua aposentadoria por invalidez. Ou então até mesmo a sua readaptação, né? Lembrando que a gente viu lá que também é uma forma de provimento ali. Licença gestante. 120 dias a contar do primeiro dia do 9º mês de gestação. Então ele tem aí 6 meses, né, contando no primeiro dia do 9º mês. Então com 9 meses a gestante se afasta durante 120 dias. Ressalvada a gravidez de risco, né? Prescrição médica. Então, se tiver uma prescrição médica aí de gravidez de risco, essa licença gestante ela pode ser antecipada. Prematuro, licença a partir do parto, né? Então, nasceu ali de 7 meses, a licença começa a contar a partir do parto. Natimorto, decorrido 30 dias, exame médico para opinar sobre sua volta ou não. Então, se o bebê nasce morto, né? Você tem uma licença de 30 dias, e após esses 30 dias, um médico vai avaliar se você pode retornar ao trabalho ou não. Aborto você tem 30 dias também. Todos os casos com remuneração, né? Lactante, deterá 1 hora por dia para poder amamentar o seu filho, este até completar 6 meses, ok? Licença paternidade, conferida ao servidor que se tornou pai, adoção ou não. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente fala da licença paternidade aí, a gente está falando tanto do filho natural como de um filho adotado, ok? São 5 dias consecutivos e remunerados. Licença adotante, 90 dias a contar da efetivação, com remuneração. Então, se você adota uma criança, você tem 90 dias a contar da efetivação dessa adoção e você recebe aí o seu salário normalmente. Licença por acidente em serviço. Dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo, né? Equipara-se agressão injustificada ou acidente do trajetório de trabalho, do trajeto para o trabalho. Então, se você está indo trabalhar e sofre um acidente, também conta como acidente de trabalho, acidente de serviço. Você pode tirar uma licença aí para acidente de serviço. Você recebe a remuneração integral, né? E caso precise de um tratamento, né, o ônus vai ser da administração, né? Então, se precisa de um tratamento especializado em hospital particular, o ônus, né, quem vai pagar será a administração. Auxílio funeral, devido à família do servidor ativo ou inativo que falecer. Valor equivalente a 1 mês de remuneração ou provento. Acúmulo permitido de cargos, pago em razão do cargo de maior remuneração. Então, morreu 2 pessoas, né? Os 2 servidores morreram juntos, são familiares ali, né? É pago só uma vez. E é pago a partir da remuneração mais alta, do cargo mais alto, de maior remuneração. Pago no prazo de 48 horas ao familiar que custeou o funeral. Então, alguém da família tem que pagar esse funeral e depois o governo, o órgão lá, reembolsa esse pagamento. Falecimento fora do local de trabalho, despesas de transporte será da administração. Então, se faleceu também fora do local de trabalho, fora do município onde trabalha e quer voltar para ser enterrado no município, as despesas são custeadas também pela administração. Auxílio natalidade, devido à servidora ou servidor por motivo de nascimento de filho, equivalente ao menor vencimento do serviço público. Então, geralmente aí vai ser um pouco mais de um salário mínimo, né? Acredito sempre. Inclui aí o natimorto. Então, nasceu morto o bebê, você também recebe esse auxílio natalidade. Parto múltiplo, valor acrescido de 50% por nasciturno. Então, se você tiver gêmeos, paga 50% a mais, né? Você recebe 50% a mais por ter um bebê a mais. Se tiver mais um bebê, mais 50% a mais. Cada filho, então, a mais, né? Múltiplo aí, você recebe 50% a mais. Salário família. Por dependente econômico. Cônjuge, filhos, adotado ou sob guarda, mãe e pai sem economia própria.
devido ao servidor ativo ou inativo, por dependente. Pais servidores vivem em comum, pago somente a um deles. Então, se você tem pais que são servidores, que vivem juntos, né? Se você tem pais, não, né? Os pais são servidores e vivem em comum, é pago somente a um deles. Então, se você e sua esposa são servidores, né? Só um de vocês vai receber esse salário família, contando aí os filhos ou os menores sobre guarda ou tutela, né? Então, não tem duplo pagamento no salário família. Pais servidores separados pagam os dois em razão da distribuição dos dependentes, né? Então, os pais se separaram, tinham 3 filhos. Um ficou com um e o outro pai ficou com 2 filhos, com a guarda de 2 filhos. É feita lá a porcentagem e é pago para os 2. Se um dos 2 não ficou com guarda dos filhos, é pago somente aquele que tem a guarda dos filhos. Pensão. Correspondente ao valor da remuneração, quando da efetividade do servidor público, a contar do óbito. Então, pensão é paga somente para dependentes de servidor efetivo, ok? Aquele que passou por concurso público. Requerida a qualquer momento. Prescreve somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Okay? Vedada a percepção de 2 ou mais pensões. Ok? Então, se os meus pais, os 2 eram servidores, os 2 falecem, eu não vou receber 2 pensões, né? Eu posso receber somente uma pensão. Beneficiados vitalícios, né? Quem vai receber essa pensão para sempre? Né? Cônjuge ou companheiro, separada judicialmente ou divorciada, com decisão judicial garantindo a pensão alimentícia, mãe e pai dependentes, maior de 60 anos ou deficiente que comprovem dependência econômica. Pessoal, isso aqui sempre cai como pegadinha, essa questão de comprovar a dependência econômica, ok? Então, maior de 60 anos que comprove a dependência econômica do sujeito que morreu. Beneficiados temporários, né, que vão receber aí durante um tempo só essa pensão. Filhos e enteados até completar 21 anos ou cessar a invalidez. Né? Então, por exemplo, um filho ou um enteado que é inválido, que não tem como se manter economicamente, ele vai receber essa pensão até os 21 anos. Né? Se ele for inválido, se ele não tiver condições de trabalho, ele recebe até cessar essa invalidez. Menor sob a guarda ou tutela até completar 21 anos. Irmão órfão dependente até os 21 anos ou até cessar a invalidez. Então, o irmão que for inválido, ele recebe até cessar a invalidez. Um irmão em condições normais, né, ele vai receber até os 21 anos. Pessoa designada dependente até os 21 anos ou até cessar a invalidez. Então, se eu designo lá que a minha pensão tem que ser paga para determinada pessoa, ela vai receber até 21 anos, ou até que ela deixe de ser inválida. Pensão provisória recebida por morte presumida. Né? O que é a morte presumida? É aquela morte que a gente não tem provas, não encontrou o corpo, a pessoa desapareceu. Ok? Então se supõe aí que a pessoa esteja morta. Ok? Convertida em 5 anos. Né? Declaração de ausência judicial. Então você precisa fazer uma declaração da ausência dessa pessoa em juízo. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou missão de segurança. Agora a gente entra aí na questão do regime disciplinar. Deveres. Né? A lei prevê os deveres que devem ser observados pelos servidores federais no exercício de cargo efetivo ou função e também para os comissionados. Então, todos os servidores devem seguir esses deveres, né? Devem cumprir esses deveres. Alguns deveres aqui que eu coloquei para vocês.
ser leal às instituições a que servir, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestantes ilegais, né? Manifestamente ilegais, né? Então, ó, você tem que ser leal à instituição que você serviu. Você tem que cumprir a ordem do seu servidor, do seu superior, desculpa, né? Mas, se aquela ordem foi ilegal, você não deve cumpri-la, né? Então, cumprir a ordem do superior até certo ponto. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Então, você sabe de alguma coisa errada que está acontecendo ali no seu órgão, que, né, no departamento onde você trabalha, você tem que levar ao seu superior. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço, entre outros importantes deveres. Responsabilidades. O servidor, ao executar irregularmente suas atribuições, poderá responder civil, penal e administrativamente. Responsabilidade civil, né? Quando o dano causado ao erário ou terceiro por dolo ou por culpa, né? Você causa um dano aí ao erário público, né? A máquina pública aí, ou ao terceiro, né? Por dolo, por sua culpa, né? Por dolo sem sua culpa ou por sua culpa, sem a intenção de causar o dano ou com a intenção de causar o dano. Responsabilidade penal. Atos de contravenção ou infração penal ligados ao exercício das atribuições do servidor. Então, aí a gente está falando de um crime, né? De algo mais grave. Responsabilidades administrativas. Condutas impróprias do servidor no desempenho de suas funções que estejam em desacordo com os princípios e regras que norteiam a administração pública. Ok? Então, isso é resolvido administrativamente, dentro do próprio órgão ou departamento ali, né? Já o caso civil e penal é levado, geralmente, a juízo, envolvendo outras autoridades. Podem as penas acumular-se, pois elas são independentes entre si. Porém, há hipótese em que a decisão de uma das esferas influenciará as demais. Então, você pode cometer algum dano ali, que você pode ser julgado em diferentes penas, né? Tanto administrativa, quanto civil, quanto penal. Ok? Então, elas se relacionam entre si. Se na esfera penal o servidor for absolvido em virtude da inexistência do fato, ou se o servidor for absolvido porque o ato não foi de sua autoria, não poderá ser ele sancionado administrativamente. Olha só, né? Então, se você cometeu alguma infração ali e você foi julgado penalmente, você foi liberado ali, né, inocentado penalmente, administrativamente você não pode receber nenhuma pena. Ok? Não então, se você foi julgado e foi absolvido pela justiça, você não pode ser julgado novamente pelo administrativo, pelo órgão direto ali pelo qual você trabalha. Se na esfera penal o agente for condenado, a obrigação de reparar o dano civil se torna certa. Ou seja, se ele causou um dano ali penal, ele vai ter que reparar isso. Regime disciplinar e processo administrativo, né? Então, dado aí o processo, o que você pode receber de pena aí, né? Importante aqui, pessoal, processo administrativo disciplinar, né? Vamos lá. Advertência é uma punição mais branda, sempre por escrito, um prazo prescricional de 180 dias, ou seja, né, passado esses 180 dias não pode haver mais a advertência, cancelamento do registro 3 anos, né, depois de 3 anos desaparece dos registros, procedimento necessário, uma sindicância, né, prazo para término da sindicância, de 30 mais 30 dias, né, ou seja, 60 dias aí para fazer essa sindicância, para ver se o sujeito vai receber essa advertência. Suspensão. Punição mais branda ou mais rigorosa, dependendo aí do tempo de suspensão. Branda, até 30 dias, né? Precedida de sindicância, término de 30 mais 30 dias, 60 dias. Uma suspensão mais rigorosa, de 31 a 90 dias, término 60 dias mais 60
dias. Sempre por escrito, um prazo prescricional de 2 anos, cancelamento do registro 5 anos. Possibilidade de conversão em multa de 50% sobre o vencimento ou remuneração diária, proporcionais aos dias que restaria suspenso. Então, pode ser convertida essa suspensão em multa, né? Então, o servidor paga uma multa e deixa de cumprir essa suspensão. Demissão. Demissão é uma punição rigorosa, precedida de processo administrativo disciplinar ou rito sumário, né? Rito sumário, ele é todo um processo envolvendo aí o judiciário, né? Então, envolvendo aí a justiça. Ok? O processo administrativo é um processo interno e o rito sumário é um rito que já é levado para a justiça e tem toda uma ordem de julgamento desse processo, né? Prazo prescricional, 5 anos. Né? Cancelamento de registro, não há cancelamento no caso de demissão. Cassação de proventos. Cassação de proventos de aposentadoria ou disponibilidade em decorrência de irregularidade passiva de demissão praticada quando na ativa, né? Então, você tem aí a suspensão dos seus proventos, principalmente aí no caso de sujeitos comissionados, né? Destituição de cargo em comissão, de funções de confiança. Então, são todas as punições que o sujeito aí pode receber. Por fim aí, pessoal, a gente vai ver um pouco da questão da aposentadoria, ok? O servidor será aposentado, primeiro, por invalidez permanente, né? Sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, né? Contagiosa ou incurável, especificado em lei, e proporcional nos demais profissionais ou nos demais casos. Segundo aí, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, vamos lá. O servidor será aposentado o quê? Por invalidez, né? Teve algum problema ali que o incapacitou de seguir realizando as funções do cargo, né? Ou de outro qualquer cargo, porque senão ele poderia ser readaptado, né? Segundo, compulsoriamente, né? Aos 70 anos de idade. Né? Isso aqui vocês estão acompanhando na mídia e estão lutando aí para mudar, né? Tem já projetos de lei que estão prevendo aí 75 anos, ok? Mas atualmente é ainda 70 anos. Então, com 70 anos, o sujeito ele é afastado compulsoriamente das suas funções, né? Então, completou 70 anos, ele é aposentado compulsoriamente, recebendo o quê? Os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, ele não aposenta com aposentadoria integral. Percebam isso, né? Então, por exemplo, se o sujeito entra no serviço público com 50 anos, ele não vai ter a mesma aposentadoria de quem entrou com 30. Né? Ele vai ter uma aposentadoria de acordo com o seu tempo de serviço. Beleza? Ou, no terceiro caso, voluntariamente. Então, olha só, 3 formas de aposentadoria a gente viu. Uma aposentadoria por invalidez, uma compulsória e agora uma voluntária. Né? Voluntariamente, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Né? Então, eu com 35 anos de trabalho, posso pedir aí uma aposentadoria com os meus proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício, em função de magistério, olha só, ser professor. Né? E 25 anos, ser professor. Então, aqui uma questão que nos interessa muito, né? Porque todos nós aqui seremos futuros funcionários, servidores públicos federais na função docente, na função do magistério, correto? Então, isso nos interessa muito. Então, quanto tempo eu vou ter que trabalhar na função do magistério? 30 anos, se eu for homem, né? E 25 se for mulher, ok? Recebe o quê? Proventos integrais, ok? Aos 30 anos de serviço, se o homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo,
Olha só, né? Se você quiser aposentar também com 30 anos, se você for homem, e 25 se for mulher, você pode, só que com proventos de acordo com o tempo de serviço. D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ok? Então, ó, pessoal, vimos agora todos os casos de aposentadoria voluntária. Então, só relembrando, a gente viu por invalidez, a gente viu a compulsória com 70 anos e agora a gente viu a voluntária. Beleza? Beleza. Então, a gente termina aí a nossa aula chegando às questões, que é aquele momento que a gente vai fixar a nossa aprendizagem. Vamos lá. Podem ser beneficiários de pensão temporária nos termos da Lei 8.112, né, /90. Vamos lá. O menor sobre a guarda ou tutela até 18 anos de idade? Não, né? Até 21 anos de idade. Os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou ser inválidos enquanto da invalidez. Essa está correta. Vamos ler as outras para ver como que fica. O irmão órfão até 21 anos de idade e o inválido enquanto durar a invalidez, mesmo que não comprovem dependência econômica do servidor. Opa! Não comprovem dependência econômica? Tem que comprovar a dependência econômica no caso de irmão. Beleza? A D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 18 anos, ou ser inválida enquanto durar a invalidez. Não, né? Até 21. A pessoa designada maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sobre a pessoa designada maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sobre a dependência econômica do servidor. Não, né? Essa deficiência que a pessoa tem, com deficiência, tem que, enquanto durar essa impossibilidade dela trabalhar, né? Essa impossibilidade dela continuar vivendo sobre a dependência econômica do sujeito, né? Então, essa aqui a gente corta também. Então, a gente vai ter como alternativa correta aí a alternativa B. Os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou sim inválidos enquanto durar a invalidez. Ao ser eleito, a licença a favor do servidor público regido pela Lei 8.112 de 90 para o exercício da atividade política será não remunerada até o limite de 3 meses. Remunerada até o limite de 3 meses entre o registro de sua candidatura e o 10º dia seguinte ao da eleição. Ok? Pessoal, aqui nessa questão tem uma coisa que pode levar à confusão, né? Ao ser eleito, né? Ao ser eleito onde? Né? Se fosse ao ser eleito, a gente teria aqueles casos de prefeito, né? O prefeito ele vai optar pelo salário, mas ele tem que se afastar, né? Os vereadores podem conciliar os cargos e os deputados federais, deputados estaduais têm que se afastar obrigatoriamente. Mas aqui as alternativas, ó, vejam que eles estão falando de um momento anterior, né? Que é o momento quando o sujeito se candidata. Então, essa questão aqui já caberia um recurso para a gente entrar. Mas vamos supor que aqui fosse a questão da candidatura, né? Então, a não remunerada até o limite de 3 meses. Não, né? A não remunerada, ela não tem esse limite aí dos 3 meses, né? Remunerada até o limite de 3 meses entre o registro da candidatura e o 10º dia seguinte da eleição. Correta essa, né? Remunerada desde a escolha em convenção partidária até o dia seguinte da eleição. Não, né? Remunerada entre o dia da escolha em convenção partidária até o 10º dia seguinte da eleição, né? Não é não remunerada, é remunerada. Então, essa aqui a gente já corta. Remunerada até o limite de 4 meses. Não, limite de 3 meses. Então, confirmando aí a questão, né? A alternativa B. Lembrando que aqui apareceu candidatar.
né? Então teve uma mudança aí nessa questão, ok? Beleza. O servidor público federal será aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60. Então a gente vai falar agora de aposentadoria. O servidor público federal será aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Não, ó, vamos primeiro lá. A gente viu que tem 3 tipos de aposentadoria: invalidez, compulsória ou voluntária. Ele está pedindo aqui a compulsória. A compulsória acontece quando? Com 70 anos de idade e com provimentos de acordo com o tempo de serviço. Então, quando fala aqui em 65 anos, a gente está falando da voluntária. B, 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aí? A B, né? Tá mais interessante. A C, 70 anos de idade com proventos integrais. Não, né? Proventos proporcionais. 35 anos de serviço se o homem é 30 anos se mulher. Então, isso aqui é aposentadoria voluntária. 35 anos de serviço se mulher, proventos profissionais, também não. Então, a gente tem aí a correta como alternativa B, né? 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Agradeço a atenção de vocês, pessoal. Peço que entrem em contato com qualquer dúvida. Até a próxima.